essa decisão do Z4. Acho que dá para chamar dessa forma, meu caro Thiago Minhoca. A gente viu uma partida que não é uma partida ali de Z4. É uma partida de Z4. Não dá para a gente dizer que não é uma partida de Z4, mas é uma partida de quem está realmente vivo na luta contra o rebaixamento e tentando mostrar suas melhores faces. Como é que você viu a história dessa partida? Mas antes de você começar a contar essa história, eu queria que você falasse, Minhoca, sobre como esse resultado, sobre como esse empate em 1-1 mexe ou, no caso, não mexe com a parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão, meu irmão. Pois é, fala Celso, quem está acompanhando. O resultado de hoje, de uma certa maneira, ele mantém, né, o contexto ali dessas equipes que brigam na parte de baixo. Eu acho que quem respira aliviado é mais quem está ali no nível acima do Santos, o caso Inter, Atlético Mineiro, Ceará. Essas equipes vão entrar dentro de campo, né, nos jogos que vão acontecer no domingo aí com bem menos peso, porque o empate entre Santos e Fortaleza e o contexto da derrota do Vitória traz esse contexto mais positivo. Acho que entrou no silencioso rapidamente aí, Minhoca. Oi? Como é? Tinha entrado no silencioso, mas voltou. Ah, tá. Enfim. Mas, enfim, de toda forma, Celso, o que eu vejo é que o resultado não foi bom nem para o Santos nem para o Fortaleza. Porque, claro, no confronto direto, todo mundo queria que desse empate nesse confronto, né? Claro que talvez para as equipes que olhavam um contexto de que o Santos pudesse desgarrar, era melhor o Fortaleza vencer, mas aí o Fortaleza também se aproximaria e tal. Então, para as outras equipes que não Santos e Fortaleza, o resultado foi bom. Para Santos e Fortaleza, eu acho que é o que pesa mais aí nesse contexto do campeonato. Porque o Fortaleza que venceu o jogo, se tivesse vencido, entraria de fato pela briga. Então, Fortaleza segue 2 degraus abaixo, né? Que é o degrau para se aproximar e o degrau para tentar sair. Então, ainda vai precisar de mais 2 rodadas. E agora, com 7 rodadas a serem disputadas, e tanto o Santos quanto o Fortaleza, né, que tem um jogo extra ainda a disputar. E ainda soma-se a isso o fato de que cada um poderia ter vencido esse jogo, né? Acho que em termos gerais, acho que o empate acabou sendo, em certa parte, justo, muito embora dá para explicar, né, assim, um contexto de que o Fortaleza teve chances reais de sair vitorioso, ótimas possibilidades de contra-ataque, e o Santos também teve chance ali na reta final, né, batendo uma falta, e que o Breno foi bem importante, né, para evitar uma virada. Então, acho que o que representa realmente esse empate para o campeonato é que nem o Santos respira aliviado, perde uma grande chance de dar um passo importante na sua permanência, e o Fortaleza, que precisava de uma vitória, muito embora, Celso, eu tinha comentado aqui no jogo do final de semana passado, que eu tinha colocado o jogo do Santos com um empate, ele não é um mau resultado. Ele não é um mau resultado. Perfeito. Só que você também não pode considerar o jogo como um bom resultado. O bom resultado, de fato, seria a vitória. Na verdade, que o Fortaleza, ele perde... É aquela coisa do... Há uma estrada, Celso. O Fortaleza perdeu a chance de um desvio dessa estrada. Ele poderia, com um resultado positivo, a qual ele estava obtendo em boa parte do jogo, conseguir desviar essa rota, né, e diminuir essa distância, muito embora eu ainda acho que mais equipes aí, muito embora, aliás, o ponto principal é que eu vejo o Santos como principal concorrente ao lado do Vitória para lutar por essas 2 vagas finais aí do Z4. Eu acho, Minhoca, que até mais uma vez, antes de a gente mergulhar na análise do que aconteceu dentro de campo, o roteiro, né, do que aconteceu dentro de campo, o Fortaleza ter feito a sua parte, ter segurado ali a vitória até o finzinho, a forma como se saiu o gol também, né, por chorado, né, eu acho que tudo isso acaba machucando naturalmente o ânimo do torcedor do Fortaleza. Mas você concorda comigo que, ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Antes de a partida começar, a gente não viu o que aconteceu. Antes de a partida começar, a gente falasse, ó, vai ser empate, tá? Vai ser empate.
Fortaleza não vai perder ninguém crucial aí. O Santos também não vai perder ninguém crucial. Vai ser empate ali e as coisas vão se manter. Mas aí você olha para a sequência do Santos, né? E você olha para a sequência do Fortaleza, e você, pô, eu, torcedor do Fortaleza, assinaria com alguma tranquilidade, porque o Santos vai para Palmeiras, Flamengo e Palmeiras de novo, não é isso? E enquanto isso, o Fortaleza, obviamente, tem um jogo pesadíssimo, tem o Clássico Rei contra o Ceará, mas no Castelão, e depois recebe o Grêmio no Castelão. Olhando por esse aspecto, por essa perspectiva, foi um jogo que dá para a gente dizer que é positivo matematicamente também para o Fortaleza, não dá? Dá para dizer desde que aconteça um resultado no Clássico. Eu tinha falado, Celso, na rádio essa semana que, para mim, o Fortaleza teria que somar 4 pontos. Então, caso ele tivesse vencido o Santos, é claro que o contexto do Clássico ia ser, assim, um torcedor muito empolgado, né? Nesse momento, gera uma certa desconfiança, porque o contexto da partida, você ter os 3 pontos, deixar escapar esses 2 pontos, ficar apenas com um ponto, como o Fortaleza escapou, ainda acho que, por exemplo, a expectativa do torcedor com o time, ela ainda não é totalmente de uma confiança. O que é que o Fortaleza fez do jogo do Cruzeiro até agora? Que eu acho que é o ponto importante. A performance do Fortaleza melhorou bem. E melhorou muito bem. Tem mais bola, tá jogando mais bola, sim, velho. Sim, porque quando você olha os jogos, né, que aconteceu diante de Vasco, de São Paulo, do próprio Santos aqui na Arena Castelão no primeiro turno, vários jogos ao longo da temporada, eu não lembro do Fortaleza fazer 3 boas atuações, e quando eu digo boas atuações, não é quando venceu o Colo-Colo com facilidade, ou o Juventude e tudo mais, é sabendo jogar o jogo. Porque o gol que toma, e uma parte do jogo do que aconteceu hoje, que acabou ocasionando o empate do Santos, ele está atribuído também um jogo onde o Fortaleza teve chances de fazer o 2-0, onde o Fortaleza teve chances, mesmo empatado, de fazer o 2-1. Mesmo até antes de fazer o primeiro gol, quando estava 0-0, o Fortaleza também teve chances. Então você vê um Fortaleza melhor defensivamente, o Fortaleza criando melhor pelo meio, o Fortaleza sabendo gastar o tempo, o Fortaleza, e aí eu acho que esse é o ponto mais importante, Celso, dessa questão matemática, só ter a boa performance sem atrelar o resultado, claro que vai pesar. Mas é bom lembrar, quando o Palermo assumiu a equipe, o Palermo pegou numa situação que eu mesmo já tinha cravado dessa maneira, eu não enxergava o Fortaleza escapando. Mesmo considerando que muita gente mencionava que o elenco não era essas coisas todas, que o elenco era porcaria, quando eu, na verdade, eu sempre frisei que o Fortaleza tinha um bom elenco, quando, na verdade, o grande problema do Vojvoda, o grande problema de Paiva, e só agora Palermo parece estar encontrando, ainda também com seus erros, que daqui a pouco eu vou falar, passa muito pela ideia de quais as peças necessárias para dar um time coeso. O Fortaleza, e aí qualquer equipe do mundo, não adianta nada você elencar o cara mais driblador, o cara que é melhor finalizador, com o cara que é mais rápido. Se esses caras não conseguem se entender de campo, não é um time. Não é um time. Porque não há uma questão de unidade, né, entre as peças dentro de campo. E me parece que só agora, chegando agora, já em novembro, né, já que a gente está aqui no dia 1º de novembro, só agora o Fortaleza encontrou essa equipe mais equilibrada do campeonato. O Vojvoda, que hoje estava do outro lado, né, comandando o Santos, perdeu muito tempo com jogador desnecessário, apostando em jogador que não devia, Paiva também, em muitos momentos, apostando em jogador que não era necessário, e até mesmo o Palermo, em determinado momento, e eu até coloco também alguma parte, nas escolhas que ele fez hoje durante o segundo tempo, olhando para atletas que não dá mais, entendeu? Situações essas que já deveria o próprio Fortaleza, como diretoria, descartar essa possibilidade. Mas esses problemas de uma equipe que tenta se reencontrar, você percebe claramente uma evolução. Por isso que a gente pode começar a imaginar que, claro, cada jogo é um jogo, Celso. Fortaleza jogou no final de semana passada contra o Flamengo, venceu bem. Antes, contra o Cruzeiro, também jogou bem, acabou sendo derrotado. Aí você tem um intervalo de uma semana para outro. Agora vai ter um intervalo menor, vai jogar na quinta para depois já jogar no domingo de novo, mas sem ter viagem envolvida.
vai jogar contra o Ceará na Arena Castelão, mesmo que seja visitante, e depois joga de novo na Arena Castelão diante do Grêmio. Então, esse momento agora, eu acho que o Fortaleza precisa somar 2 vitórias. Um empate que seja, mesmo qualquer contexto que aconteça, se estiver perdendo 2-0, for buscar um empate diante do Ceará, o Fortaleza agora precisa de resultados positivos. Porque eu até acho a tabela do Fortaleza boa, mas é bom lembrar, Celso, o caso do Santos, o Santos, que vai ter essa tabela, que envolve os 2 finalistas da Libertadores, que é Palmeiras, Flamengo, e depois o Palmeiras de novo, é bom lembrar, o Santos bateu o Cruzeiro fora de casa, o Santos bateu o Flamengo na Vila, acho até que deve perder para o Flamengo, possivelmente. O Palmeiras, eu não coloco 0 pontos aí, porque é um clássico, então pode ser que o Santos, é o próprio Fortaleza, né, pegou o Flamengo, não se esperava tudo isso, e eu acho que o contexto do Santos pode ser um pouco mais favorável contra uma dessas equipes, porque basta que o Santos vença um jogo só, o Santos já pula ali, né, para uma margem maior, e por isso que eu vejo que o Fortaleza tem que tentar chegar nos 34 pontos antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Aliás, antes do jogo do Bahia, que, aliás, nesse meio aí, pode ter o jogo do Atlético Mineiro, né, aquele jogo atrasado, porque a CBF ainda não agendou esse jogo. Então, vejo que para esse contexto agora que o Fortaleza vai ter, é muito importante tentar somar 2 vitórias. 4 pontos, ok, mas tem que ter o resultado positivo, porque o torcedor só vai, de fato, acho que não, tenho certeza que só vai acreditar quando a sequência acontecer. E o Fortaleza, até então, no campeonato, não conseguiu engatar 2 vitórias seguidas, como hoje, por exemplo, poderia ter feito isso e acabou deixando escapar aí os 2 pontos. Deixa eu te perguntar ainda outra coisa, a última, eu prometo, antes de a gente mergulhar na análise do jogo. Claro que não tem como a gente, não teria como a gente esperar a rodada acabar para a gente fazer esse programa, né? A gente precisava, já tem coisa suficiente para a gente analisar. Mas você concorda que a análise completa mesmo desse jogo depende do que vai acontecer amanhã entre Ceará e Fluminense, porque também aí pode dar uma dimensão, pode dar um tamanho para esse clássico rei que é sacanagem, né, não, velho? Celso, eu diria que nesse exato momento, após o jogo do Fortaleza, mais para o Ceará do que para o Fortaleza. Eu acho que a torcida do Fortaleza, para quinta-feira, ela ainda não vai tão motivada. Por isso que eu tenho dúvidas. Vamos lá, se o Fortaleza tivesse perdido hoje, eu acho que ia dar, sei lá, 4 mil pessoas, 6 mil pessoas ali do lado do Fortaleza, até porque o Fortaleza vai ser visitante e vai ter direito a 30% dos ingressos, né, para esse jogo. Então, se isso acontecesse, aí era basicamente, independente do que acontecesse amanhã no jogo do Ceará, o contexto da torcida do Ceará era provocação e tudo mais. Para esse jogo especificamente, né, caso o Ceará tropece amanhã, e aí eu estou considerando até o empate, eu acho que o torcedor do Fortaleza fica um pouco mais animado a comparecer nesse contexto. Porque é aquela coisa, beleza, se a gente for rebaixado, já está o ano inteiro passando por isso, vamos tentar atrapalhar o outro lado. Eu acho que esse vai ser o contexto para a torcida do Fortaleza. Agora, a grande questão é, se o Ceará vencer o Fluminense, aí eu acho que vai ter esse cenário de um torcedor do Ceará, né, praticamente tirando onda e levando o caixão e tudo mais, aquelas coisas, que é aquela coisa, vamos rebaixar o Fortaleza. Eu acho que esse vai ser o contexto que a gente vai acabar acompanhando na quinta-feira, por conta, né, do Ceará desgarrando ali cada vez mais do Z4 e praticamente selando ali a sua permanência, não matematicamente, e um Fortaleza que ainda vai brigar, e aí é que tá, jogando a pressão só para o Fortaleza. O Ceará não vai jogar com pressão em cima do Clássico. É diferente. Se o Ceará perde de novo para o Fluminense, ou até mesmo empata, vai gerar uma certa desconfiança. O time já não ganha mais em casa e tudo mais. Apesar de que, acho que são dos últimos 10 confrontos entre Ceará e Fortaleza, o Ceará não perdeu para o Fortaleza. Então tem esse outro componente também, que aí é onde eleva a pressão. Se o Ceará perde para o Fluminense, por uma equipe que já vem de 3 jogos sendo derrotada, sem marcar gols, vem de um empate, né? São 4 jogos sem ganhar, perde de novo, aí a pressão, o torcedor do Ceará já vai muito, muito mais raiva se por acaso o contexto de um Fortaleza abrir o placar. Mas, claro, o contexto do Ceará ainda há uma tranquilidade, até mesmo porque, como a gente estava citando no começo do programa, né, o resultado os resultados que aconteceram nesse sábado
deu uma certa aliviada no Ceará. A grande questão é que a tabela do Ceará é muito complicada na reta final e ele não pode também ir para o clássico, caso ele tropece diante do Fluminense, achando que está tudo de boa, porque ainda tem ali alguns cenários que algumas equipes possam se beneficiar. Então, eu acho que o que vai pesar mesmo é se o Ceará ganha a partida e vai mais tranquilo, ou se o Ceará tropeça e aí vai mais pressionado, o torcedor do Ceará mais pressionado, e aí o torcedor do Fortaleza acreditando que é possível sim de tirar esse tabu recente. Pega fogo. Exato. Agora sim, meu caro Minhoca, chegou a hora de a gente falar de como discorreu-se aí esse empate, esse resultado. Fortaleza chega a estar na frente com o Barreiro marcando um gol, né? Daqueles que europeu gosta de trazer entre os gols mais bonitos da rodada, né? Aquele cruzamento com a bola arqueada e o centroavante subindo no timing perfeito, lá em cima, testando para trás e deixando a marca dele, mas não foi suficiente, não é isso? O primeiro ponto, e aí destacando o time que entrou dentro de campo, foi pela primeira vez que o Fortaleza conseguiu repetir uma formação. Não sei se na temporada, né, os 11 titulares pela primeira vez foram repetidos, mas a grande questão passava, Celso, porque quando a equipe ganha do Flamengo, pela maneira como o time jogou, a disposição, o equilíbrio dentro de campo, era, na minha avaliação, obrigatório o Palermo repetir a equipe. Porque naquele jogo do final de semana passado, o Fortaleza soube recuperar a bola, soube fazer transição, soube prender bola no ataque, principalmente com o Barreiro, sendo essa peça que até vou começar analisando esse jogo de uma maneira até diferente, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nas análises individuais, mas a questão do Barreiro, para mim, ela é bem importante. Um torcedor do Fortaleza que vivia irritado ao longo da temporada inteira, insatisfeito, com vários fracassos, né, vexames que o Fortaleza foi elencando ao longo do ano, em diversos momentos, houve um certo momento que o torcedor, seja aquele torcedor mais empolgado, que eu lembro que no ano passado, quando o Fortaleza estava ali, né, na liderança do campeonato, quando estava tendo uma queda de rendimento, e eu tinha mencionado que o Fortaleza teria uma dificuldade para realmente brigar pelo título, e foi assim que aconteceu. A grande questão é enxergar muitas vezes, quando o momento está ruim, enxergar quais os jogadores são úteis e quais os jogadores não vão acrescentar. Porque quando você coloca assim, não, o time está maravilhoso, como era ano passado, não tem nenhum problema, quando tem a queda de rendimento, aí o pessoal vai começar a elencar situações, e é porque não começou a ter vaidade no grupo, começou o elenco cobrar mais aí para ganhar o título. Então, assim, começa a vir umas justificativas meio rasas demais para tentar explicar um contexto que muitas vezes, eu costumo falar, é o futebol dentro de campo. Então, quando eu cheguei a citar, que foi no jogo do Mirassol, que foi quando eu falei assim, eu não vejo mais o Fortaleza revertendo essa situação até o final do campeonato. E ainda mantenho, tá? Ainda mantenho. Só que cada vez mais tá claro para mim o quanto o Palermo agora encontrou essa equipe. Eu quero muito ver agora se o Fortaleza vai conseguir ter uma sequência de vitórias para queimar a minha língua. Porque não é só pelo bom futebol que o Fortaleza entregou nos últimos 3 jogos que isso vai ser suficiente. Tem muita equipe que joga bem e não ganha. É só olhar o que o Fortaleza fez. A altura do campeonato não permite que a gente fique aguardando, né? Eventualmente, essa regularidade de bom futebol vai se transformar num ritmo de pontuação maior. Não dá tempo, né? Mas o Fortaleza não tem esse tempo, né? É muito importante continuar jogando o que está jogando, porque é a melhor maneira de sair vencedor, pô. Sempre vai ser a melhor maneira. Porque eu lembro que, quando aconteceu, não estou lembrado qual foi o jogo, teve um jogo especificamente nessa temporada que o Fortaleza ganha sem jogar bem, e eu cheguei a falar, não gostei do jogo do Fortaleza. E o cara falou, pouco importa se jogou bem ou se jogou mal. O importante é que venceu. Eu falei, é óbvio que vencer é o que importa. Só que nem teria um analista aqui para falar de uma partida se o time venceu. Meu velho, vá dormir. Aí bastam as odds da Beto Nacional. Os 3 pontos tá garantido. Você não precisa ver um analista. Vá dormir tranquilo. Agora, se você quiser jogar confete, faça à vontade. O resultado não vai mudar. Agora, o que eu citava antes é que o time não tinha um bom futebol suficiente para se sustentar. É diferente de agora. O time vem mostrando desempenho. E aí eu trago o Barreiro, que faltou do gol hoje.
eu lembro, no jogo do Mirassol, a qual eu tinha falado essa frase, eu falei, o melhor centroavante do Fortaleza é o Barreiro. Aliás, eu ressaltei essa semana, também lá na rádio, eu destaquei esse ponto. E torcedor simplesmente viajando na maionese, dizendo que o cara era o novo Silvio Romero, o Silvio Romero 2.0, que o cara era pior do que qualquer centroavante na história do Fortaleza, quando, na verdade, o Lucero, que não joga bola há mais de ano, quebrando a bola muito mais e tendo, em certa parte, claro, não toda a torcida, um prestígio que eu não entendia. O Davidson, que eu até cheguei a falar, o Davidson ainda segue ser mais útil do que o Lucero. O Kaique, que foi contratado, que o Fortaleza chegou nesse patamar de ter 4 centroavantes pelo contexto de erro de planejamento, de deixar Paiva escolher o atleta, e dá para ver claramente que o jogador não tem. Então, assim, na hora que entrava dentro de campo, qual é o jogador do Fortaleza mais perigoso depois do Breno Lopes? Era o Barreiro. O Barreiro perdendo gol, né? Porque nesse jogo do Mirassol, para quem não lembra, foi o jogo que ele perde o pênalti e o rebote, o Barreiro. Aí ali era praticamente, o cara é horroroso. Ele não é um jogador ruim. É um jogador para o contexto do Fortaleza. E o Fortaleza, meu velho, quem não tem elenco, é o que o Sport está passando. O que o Sport vai enfrentar daqui a pouco o Flamengo às 9 horas da noite. Ali realmente é um problema. Já vi a escalação aqui, meu amigo. 3 atacantes, né? Mas, meu enfim, amigo. Então, assim, o contexto do Fortaleza, parece que tá a brinca, velho. Tá ligado? Tá a brinca. Vai lá vamos ver. Me divertir, vamos me divertir. Vai, meu irmão. Mas é isso, né? Porque também se conseguir a proeza vai fazer história. Mas de toda forma, para mim, a grande questão do Fortaleza, ela, claro, teve vários problemas, diretoria, as insistências de alguns treinadores e tudo mais, mas o grande ponto é encontre um time, meu velho. Encontre o time. Quando eu citei aqui, e gente que era contrária à demissão do Vojvoda, o Vojvoda cometeu erros grosseiros ao longo da temporada. Olha a noção, Celso, para ter noção. Hoje, o Palermo chegou ao 13º ponto dele. Somou 13 pontos em 9 jogos disputados. Para ter noção, o Fortaleza vai ter mais 8 jogos a disputar até o final do campeonato. Se ele somar um ponto, se ele faz 7 derrotas e um empate, já está matematicamente garantido que o Palermo já tem melhor desempenho do que o Vojvoda e o Paiva. Um ponto. Ou seja, se ele for trágico, não 0%, mas se ele somar um ponto, ele já é melhor do que o Vojvoda. E eu gosto de trazer esse ponto, porque, cara, eu tenho quase certeza, Celso, que se o Santos tivesse vencido, iam falar, tá? Ou até mesmo se o Santos escapar, tá vendo? Deixaram o Vojvoda aí. O Vojvoda, ele é responsável também por isso. Eu não estou dizendo que ele é o único culpado, mas boa parte dos problemas do ano, quando insistia em Caleb, colocava Zé Wellison, quando ele tentou muitas vezes bancar jogador que estava errando, como era o caso do Paul Fernandes. Então, assim, todo o mérito do Vojvoda, no período em que ele foi vencedor, no que ele colocou o Fortaleza no patamar nunca visto na história do clube. Agora, tem que ser, obviamente, pontuado aonde ele cometeu erros e aonde o Palermo, nesse momento, consegue encontrar um time. E aí, já voltando de novo para o jogo, boa parte do jogo, se você olha como o Fortaleza se pôs dentro de campo, lembrou, claro que não o mesmo nível de atenção diante do Flamengo, mas um time que, tanto que eu descrevi isso na rádio, nem Santos nem Fortaleza quer errar. Por quê? O Santos, Celso, até algumas rodadas atrás, estava perdendo para o Vitória dentro de casa. E o que é que o Santos não queria? Não podemos fazer aquele mesmo jogo do Vitória. Então não podemos errar. O Fortaleza já sabendo dessa situação. O que é que atrapalhou a gente? Era um golzinho no começo do jogo, como foi diante do Juventude, e tantos outros jogos, e apesar do Juventude foi um raro jogo que o Fortaleza virou. Então, nesse contexto, ninguém queria tomar o primeiro gol. Mas já nos primeiros minutos, mesmo que um jogo sem muita inspiração ofensiva para nenhum dos lados, o Fortaleza começou a encontrar possibilidades. Isso. Principalmente nessa bola recuperada, nessa bola esticada, algo que no ano passado, quando o time foi líder do campeonato, foi utilizado de uma maneira muito bem efetiva. Exato. Lembrou, aquelas esticadas lá, aquela bola em diagonal, bola aquela Breno, que era com Moisés e tudo mais, né? O Marinho fazendo muito bem isso. Então, toda essa situação a gente viu de novo. O Fortaleza fez pela 3ª vez seguida, contra Cruzeiro, Flamengo e agora diante do Santos, esse tipo de jogo. Para mim, é uma estratégia inteligente, que eu acho que para o Clássico talvez não tenha, porque vai depender muito de como o Ceará vai sair aí da rodada do final de semana. Então, no primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu, e aí, numa dessas jogadas, realmente, como você falou, aquele belo cruzamento do Breno Lopes, aliás, mais uma participação dele,
para um belo gol do Barreiro de cabeça ali para abrir o placar. O Fortaleza poderia ter ampliado o placar no lance, que teve até uma certa discussão. Eu confesso que eu não... o ponto que o Fortaleza menciona, a bola já saiu do pé do jogador, eu não vou cravar aqui nada, porque também não me pareceu tão claro. De toda forma, é um lance, aquele lance ajustado que dá para colocar sob dúvida. Beleza. Enquanto não tiver o semiautomático, eu não sei para quem acompanhou o clássico, né, lá espanhol da semana passada, entre Real Madrid e Barcelona, a gente vai ver casos ali de centímetros, e é centímetros mesmo, é uma pequena ponta da chuteira impedido, e aí vai acontecer. Então eu ainda torço para a evolução seguinte, Minhoca, para a evolução que favorece o ataque, né? atacante. Também acho. Tipo assim, se tiver 1 centímetro da chuteira encostando em qualquer parte ali da última linha do marcador, tá em posição legal. Para mim, tem que favorecer o atacante, não o defensor. Vai ajudar, eu acho que isso ajudaria tanto o futebol. Ajudaria até a própria regra de impedimento, ajudaria, pô. É porque é aquela coisa, tem momentos que vai entrar numa margem, tipo, o que é de fato uma grande vantagem, uma pequena vantagem. Nesse caso, foi uma pequena vantagem, de fato, ali, né, a regra acaba sendo e assim, e como eu falei, o procedimento ali não dá para a gente ter total certeza, né? Ó. Estamos vendo aí, é muito ajustado, pô. Isso, no futebol, porra, não é vantagem, velho. Isso não é vantagem. Ninguém leva vantagem nisso aí. Não foi isso aí que levou a gol ou não. Não é isso, velho. É porque chegaram a alegar, e é que tá, a gente tem que ver depois o VAR mesmo da própria jogada, né? Que VAR, a bola já tinha saído do pé do jogador do Fortaleza. E aí, confesso assim, eu não vou falar de uma coisa que eu não tive, né, a minúcia para observar essa situação a ponto de verificar e mesmo assim saber, porque é isso também, né, Celso? É 1 milissegundo a mais ou a menos que você pausa ali e você pode estar dando condição ou não de um determinado atleta, então eu não vou entrar no mérito aí dessa situação, e também é um lance muito ajustado para também dizer que foi um roubo descarado que o Fortaleza acabou passando, não só o Fortaleza, né, como outras equipes também já passaram por uma situação como essa. Então, dito isso, o Fortaleza poderia ter feito esse 2-0, né, com a jogada de novo do Breno para o gol do Barreiro, e aí eu acho que até no final do primeiro tempo deu essa sensação de que o Fortaleza estava conseguindo dominar bem mais do que o Santos as ações, sendo mais consciente, entendendo mais o contexto, e eu acho que a vantagem era boa, muito embora o Santos tinha peças importantes no banco, né? Você tinha ali Neymar, você tinha Guilherme, jogadores que poderiam mudar o panorama da partida. O Vojvoda veio com 3 alterações, sem utilizar os 2 inicialmente, e eu falei, deve estar segurando o Neymar, porque talvez o Neymar não possa atuar 45 minutos, e aí nessa, o Fortaleza teve oportunidade de fazer o 2-0. Acho que 2 bolas, principalmente com o Breno ali, uma que ele poderia ter finalizado no gol, ele tentou devolver ali, não estou lembrado se foi para o Herrera ou se foi para outro atleta ali, uma bola que ele poderia ter batido mesmo que na diagonal, e uma outra que ele escapa pela direita, o Breno, com 3 jogadores lá do lado esquerdo, ele não faz a inversão, acaba perdendo uma grande chance de contra-ataque, e o jogo estava nesse cenário, Celso. O Santos em cima, tentando empatar, e o Fortaleza tendo a chance do contra-ataque, ou seja, alguma coisa ia acontecer. E essa coisa que aconteceu foi um vacilo do Fortaleza, um erro, e aí trazendo de novo o Barreiro à baila, acho que houve um erro que eu tinha citado na semana passada, os elogios que eu fiz ao Fortaleza, muito na condição de que o Fortaleza brigava por qualquer detalhe. O torcedor, claro, jogando na Arena Castelão, vibrava com uma bola que era ganha no meio de campo, uma bola que saía para a lateral, era uma vibração. E nessa jogada específica do gol, tem ali uma queda do Barreiro, que aí eu acho que já perde um pouco da proteção, e aí um erro maior que para mim o Palermo comete, Celso. Porque na hora que ele saca o Herrera e na hora que ele saca o Pochettino, eu faria essas mesmas trocas. O Herrera estava ajudando mais no sem bola do que com bola, realmente não foi nada criativo, só fez uma jogada que foi exatamente a última jogada dele antes de ser substituído, colocou o Pikachu, que eu acho que era a escolha, digamos, mais óbvia, ele poderia pensar outra coisa, mas sem muita peça ofensiva. Agora, colocar o Diogo Barbosa, sinceramente, colocar o Diogo Barbosa nessa altura do campeonato, a gente em novembro, durante o ano inteiro, ele ter sido o jogador, um dos mais prejudiciais na temporada. Só que boa parte dos que mais prejudicaram, que já foram embora, Davi Luiz, Paul Fernandes e tal, Caleb e tal, jogadores que foram muito nocivos ao longo da temporada, você apostar no Diogo para dobrar o lateral esquerdo e a jogada sair exatamente do seu lado esquerdo,
Ou seja, foi uma péssima escolha do Assinou, Palermo. né? Assinou, né? Não, e é porque assim, talvez olharam para o zagueiro, né? Porque foi um zagueiro que sobrou ali do lado direito, não imaginava que o cara ia cruzar, tanto que o Sacha já chegou um pouco atrasado, o Pacheco também faz o movimento errado de corpo, né? Não era para ter virado o corpo em direção ali à linha de fundo. Essa bola desvia, mata o Breno, e aí acaba tomando um empate no gol estúpido que o Fortaleza acaba tomando, depois de ter perdido várias chances. E teve chances depois do 1-1. Fortaleza teve chance. Uma delas foi exatamente com o Diogo, não sei se já estava, ainda estava 1-0 ou estava no empate, mas o Diogo também perdeu uma ótima chance também, né? Uma bola, o Diogo praticamente errou tudo assim durante o jogo. Ou, quer dizer, quando eu digo errar tudo ele não ajudou defensivamente e muito menos era um jogador determinante, porque a bola que sobrou para ele finalizar, sequer no gol ele finalizou. Então, de fato, Fortaleza perdeu muitas possibilidades, ele próprio, né, o Diogo, algumas jogadas que ele pegava a bola e recuava, assim, sabe, o time indo para o ataque, ele recuou a bola para a defesa, então não causou efeito nenhum e foi para mim um grave erro do Palermo apostar no jogador que poderia ter colocado já o Moisés, e aí eu fecho com o Moisés acabou perdendo uma grande chance já na reta final, pegou ali, conseguiu fazer a jogada dele do 1 contra 1, deu o primeiro drible, deveria ter chutado, foi tentar o segundo drible, quando foi finalizar, aí o Brasão já tinha fechado o ângulo ali, acabou evitando, e já na reta final o Neymar teve uma falta, que o Breno fez uma grande defesa, aliás, o Breno, para mim, uma das peças bem importantes desse jogo, e esse empate, né, que, como a gente estava dizendo, o empate que você fala antes do jogo, não seria, né, assim, uma coisa absurda, não é um resultado bom, mas acaba sendo um resultado até com gosto pior pelo fato de você ter tido uma possibilidade real de sair com os 3 pontos e devolver, né, o resultado que você acabou tendo na Arena Castelão. Fortaleza perdeu para o Santos e não conseguiu devolver esse resultado que poderia deixar a situação numa situação mais próxima, né, de evitar esse rebaixamento. Muito bem, meu caro Tiago Minhoca, muito obrigado por essa sua análise geral aqui desse 1-1 entre Santos e Fortaleza. Meu caro Gabriel Costa, podemos chamar ele, o glorioso Campinho. Vamos começar, Minhoca, falando de Breno. Como se ouve aí Breno no gol do Fortaleza? Olha, Celso, para mim, eu acho que eu já vou até destacar assim, para mim ele foi importantíssimo no jogo de hoje. Para mim, ele foi o melhor jogador do Fortaleza hoje dentro de campo. Então já pode colocar ele como o melhor da partida. Não que o Santos tenha finalizado tantas vezes, mas eu acho que se teve alguma coisa e que para mim o Breno vem sendo importante, é sendo o melhor jogador do Fortaleza ao longo desses últimos jogos, né? Foi importante em várias partidas, principalmente diante do Flamengo, né? Mas no jogo de hoje ele fez 2 defesas assim, que eu considero bem importantes. Claro, teve alguns jogadores, mas eu acho que os outros jogadores que poderiam estar sendo eleito o melhor do jogo, eles pecaram em momentos chaves de tentar dar a vitória ao Fortaleza. E eu acho que parte desse jogo também acabou não sendo uma tragédia por conta do Breno. Então eu acho que o Breno não teve culpa no gol, a bola acabou desviando e fez pelo menos ali umas 2 defesas de alto nível. Então pode colocar o verde mais forte aí para ele. Para mim foi o jogador melhor do Fortaleza ao longo dos 90 minutos. Já abrimos bem aqui, viu? Já abrimos aí com muito bem e com o melhor em campo. Vamos agora para essa linha baixa com Mancuso, com Brits, com Gaston Ávila e com Bruno Pacheco. O Mancuso, eu acho que ele foi mais tímido no jogo de hoje. Ele não fez uma atuação tão importante como ele fez em outros momentos, né? Com o Palermo, que ele estava sendo... Aliás, ainda segue sendo o jogador com mais participações em gol. Mas eu acho que ele fez uma partida discreta. Vou colocar um razoável para ele. Acho que teve alguns bons momentos, outros nem tanto. Não foi, não jogou mal, mas eu achei uma partida mais discreta do Mancuso. O Brits me preocupou no começo do jogo, que ele tomou um amarelo muito cedo, né, na partida, uma falta na entrada da área, que eu acho que isso gerou uma dúvida de como o Brits ia se comportar, mas no geral eu acho que fez bem. Eu acho que vou colocar um verde aí, um verde... Botou a cabeça bom no lugar rápido também, né? Que, aliás, eu até vou falar da dupla. Assim, tanto o Brits quanto o Ávila, para mim, foram 2 jogadores que jogaram de um bom nível, né? Assim, então, fiquei esse verde aí para eles. O Ávila, por exemplo, conseguiu dar bons passes. Ele tem uma característica de jogo que eu gosto muito, que é o passe, né? Essa bola mais esticada dele é muito boa. E, pelo segundo jogo consecutivo, não cometeu uma falha muito grave. Acho que só teve um errozinho dele ali, que foi uma leitura errada, que ele cometeu uma falta, que eu acho que foi exatamente a falta batida. Não, ali foi do Sacha, já na reta final, mas teve uma falta
que ele cometeu também com certo perigo ali na entrada da área. Mas, de novo, jogou bem, assim. Foram dois bons zagueiros aí para o jogo de hoje. E acho que está estabelecido, né? A zaga titular do Fortaleza. Ávila e Brits aí me parece ser a zaga ideal. E acho até que tem alguns nomes ali também. Kusevich, você tem a opção de banco. Gasal também me agrada em muitos momentos. Então, acho que a dupla foi bem interessante. O Pacheco também, eu acho que ele fez uma partida mais discreta. No geral, acho que o Pacheco fez um jogo de médio para baixo. Queira ou não, a bola desvia nele. Acho que ele só fez um movimento errado ali do corpo, mas também não. Acho que ele não fez isso. É aquela coisa, né? O cara fez um pouco da leitura errada. E aí teve a infelicidade da bola bater nele, a bola acabar tirando o Breno da jogada. Eu não vou colocar também uma culpa muito grande no Pacheco disso. Acho que ele só fez um movimento de corpo errado, né? Deveria ter se posicionado melhor ali naquela condição, mas vai ficar com razoável. Foi uma partida pior do que a do Mancuso, eu achei. E eu acho que ele é uma peça bem importante, só para deixar claro. E para mim é titular, tá? Até porque eu estava citando o caso do Diogo Barbosa, né? Que é uma tragédia ali. Então o Pacheco tem que ter saúde aí até a reta final do campeonato. Quando a gente fala que a linha defensiva, que a defesa do Fortaleza está definida, é isso aí, né? Vamos, inclusive, aproveitar e falar de Tinga, que entrou no lugar de Mancuso. O Tinga já entrou na reta final, dava para ver, o Tinga não jogava há muito tempo e ele sentia um pouco do ritmo de jogo, mas ganhou alguns duelos, né? Que aí eu também não sei o quanto o Neymar tá mal, viu, cara? O Neymar às vezes não passava pelo Tinga, né? O Tinga não jogava há um bom tempo. Mas eu acho que o Tinga foi bem, assim, deixa eu dar até uma olhada aqui no tempo que ele acabou entrando, né? Já entrou aos 36 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, deu tempo de avaliar. Vou ficar com razoável para o Tinga. Em alguns momentos ele perdeu a bola ali, teve uma jogada que ele foi tentar pelo meio, errou o passe, mas já voltou para se recuperar, ganhou alguns duelos, como estava dizendo, conseguiu roubar a bola do Neymar em alguns momentos, claro, né, o Neymar hoje bem abaixo, mas de toda forma acho que conseguiu cumprir bem o papel dele, assim, né? Eu gosto do estilo de jogo do Tinga, mas ainda, mesmo eu ter passado a temporada inteira criticando o Mancuso, o momento é do Mancuso. O momento é do Mancuso, para ser justo com o Mancuso, tá jogando bem, espero que o Tinga consiga se recuperar. Um ícone, né, do Fortaleza, Sim, mais do que um símbolo, mais do que uma referência, esse aí é um ícone. Esse aí, quando forem contar a história do Fortaleza, a partir de agora, sempre vai ter que se passar aí pelo nome de Tinga, que segue jogando, mostrando futebol de elite no futebol nacional. Agora vamos falar do meio campo da equipe do Tricolor do PC, começando com Pierre Pochettino. Até trazendo aí, né, esses 4 jogadores, né, de uma certa maneira que jogaram, os 3 jogadores, né, porque também teve ali o caso do Herrera, mas o Herrera jogando de maneira mais ofensiva. Eu vejo que, começando ali com o Pierre para mim fez um jogo muito bom, gostei do jogo dele, foi um dos jogadores que deu mais trabalho, fez falta quando foi preciso em muitos momentos, acho que conseguiu fazer um jogo que eu considerei bom, então vai um verde tal qual o dos zagueiros, que conseguiu desempenhar um bom jogo em boa parte da partida. E o Pochettino, para mim, já foi um pouco abaixo, né? Acho que ele, ofensivamente, eu acho que é o que está faltando mais para o Pochettino ajudar. Taticamente, ele conseguiu ajudar, mas está faltando um diferencial do Pochettino, aquela bola longa, uma finalização de fora da área que ele finaliza bem. Tomou o cartão, não vai jogar o Clássico Rei, é a única baixa do Fortaleza em termos disciplinares, né? Pode ser que tenha jogador também aí, questão de lesão ou alguma coisa de fadiga muscular, mas quem já está certo mesmo é o Pochettino de fora. Vou colocar um jogo ruim para ele, um laranja aí para ele, que teve até alguns pontos táticos interessantes do Pochettino, mas não acho que a peça necessária para fazer o time jogar bem, ele acabou fazendo isso. Aí falando um pouco do Sacha, que foi outro jogador no meio de campo, esse também eu gostei, recuperou muita bola o Sacha, tal qual o Pierre, acho que os dois também eram para mim dos cotados a ganhar o prêmio de melhor. O primeiro tempo dos dois, para mim, principalmente, foi muito bom. E o Pierre, por exemplo, no segundo tempo, conseguiu ganhar também muitos embates depois que o Neymar entrou, né? E o Sacha ficou também lá tentando várias vezes, tentou um chute de fora da área, que o goleiro acabou defendendo, o Brazão. Então vai ganhar também um bem para o Sacha, outro jogador também que foi bem, assim, é um verde aí tal qual do Pierre. Herrera, você chegou a analisar? Não, ainda não. O Herrera,
eu acho que a partida dele com a bola, que é que tá, né? Se joga com a bola, né? Futebol, né? A partida dele com Nem a bola. sempre. Pouquíssimo tempo você joga com a bola. Não, mas eu tô assim, quando ele esteve com a posse da bola, ele fez pouco em termos de jogada, ser esse jogador diferencial. Porém, eu acho que a quantidade de vezes que ele ajudou na recuperação de bola foi bem interessante. É. Então, dito isso, eu vou colocar. É porque assim, poderia ser um jogo bem para ele, mas é porque eu acho que os outros do meio de campo, né, ali, principalmente Pierre e Sacha, conseguiram jogar melhor. Então, o Herrera, para mim, vai ficar com um razoável, porque taticamente ele ajudou muito em termos de recuperação de bola. Teve muitas jogadas, a última jogada, né, dele sair, ele vai se desvencilhando. Eu acho que ainda para o Palermo aproveitar melhor o Herrera é tentar fazer do Herrera em algumas jogadas, com a movimentação de alguns jogadores, para ele finalizar no gol, porque para mim ele é um dos melhores finalizadores do elenco do Fortaleza. A grande questão é que ele não está fazendo muito isso. Assim como muitas vezes eu pego no pé, que aí já entrando no Breno Lopes, né? Lá ele, já chegando no Breno Lopes aí para mencionar sobre ele, a grande questão do Breno às vezes é não fazer o simples, sabe? Teve uma jogada no primeiro tempo que ele poderia ter batido no gol ali, que é aquela jogada que ele tinha feito contra o Flamengo, tudo bem, com mais ângulo para bater, né? Mas ele pegou, limpou, era para ter batido, ele decidiu dar o passe, Fortaleza perdeu um grande ataque. Então o Breno, para mim, vai para um bem. O Breno tinha tudo para ser o melhor da partida hoje. Tinha tudo para ser o melhor jogador. Mas ele perdeu duas boas chances de ataque, que é algo que também que o Breno acaba passando. Mas foi, mais uma vez, um jogador importante e tem sido, das peças ofensivas, o melhor jogador. Barreiro também foi outro jogador importante. Fica esse puxão de orelha no Barreiro, na jogada do gol do Santos. Não dá para cair no campo quando a bola está em jogo, porque você já está segurando o resultado pelo placar mínimo. Se você cai no chão, o árbitro não vai parar. Você desguarneceu alguma coisa, né? Não, e você tira um pouco a atenção da sua própria equipe, porque alguém vai pedir para parar o jogo. E quando o cara tá lá parado pedindo, aí o cara já perdeu um pouco da noção. Então, assim, o Barreiro deveria ter continuado, assim, né? Ele saiu de campo andando, mesmo que bem cansado. E de toda forma, né? Apesar desse contexto aí, para mim o Barreiro também jogou bem, que para mim é o que representa o Fortaleza hoje, né? Então, de uma maneira geral, é o melhor centroavante para mim sair como titular da equipe. E eu espero que o Palermo tenha entendido que o Lucero já não tem mais essa possibilidade. Voltando para a galera que veio do banco, Celso, né, que eu já tinha analisado o Tinga, Isso. aí eu acho que é onde o Palermo, de fato, acabou cometendo suas falhas. Porque, começando com o Diogo Barbosa, vai ganhar um vermelho, assim, porque não colaborou em nada em termos defensivos, não colaborou praticamente em nada em termos de criação. Teve uma chance ali, que era bater uma bola, cara, ao menos conseguisse errar, né? Como, por exemplo, o Moisés acabou chutando em cima do Brasão, mas não acertou o gol. Então, assim, é um jogador totalmente improdutivo. Para mim, é um jogador realmente que não era mais para estar sendo utilizado. E aí é onde entra as situações que o Palermo poderia utilizar. Tinha o Crispim para jogar de meia esquerda, até porque jogou de ala, assim, na época do Vojvoda. Você poderia pensar em colocar o Rossetto, como ele colocou diante do Flamengo, um jogador que pudesse segurar essa bola. O Rossetto tem essa característica, para colocar um jogador, claro que era as primeiras trocas que o Palermo fazia, ali, nas primeiras trocas, depois que você tirou o Herrera para colocar o Pikachu, coloca o Moisés, meu amigo, no lugar do Pochettino. O Moisés conseguiu fazer isso diante do Flamengo, ajudar na reposição. E todo mundo sabia, inclusive o Vojvoda, que trabalhou, ia ter um cuidado maior, porque o Lucero escapando ali da esquerda, como ele fez algumas jogadas, desculpa, o Moisés escapando ali do lado esquerdo, seria, obviamente, um ponto que pudesse determinar. Né? Então eu fiquei só olhando o quanto aquela bola que chegou ali pro jogador, né, pro Diogo Barbosa, poderia ser aproveitado por um jogador de fato de ataque, né? Ele até finaliza bem, mas no geral, realmente um jogador que para mim hoje é o pior jogador do elenco do Fortaleza, para mim um grande erro do Palermo. O outro jogador que entrou e entrou bem, né? Aí dá para dizer que o Moisés conseguiu fazer algumas boas jogadas, fico puxando de orelha para a última jogada, não precisava ter dado no segundo corte, né? Assim, pesa contra o Moisés essa situação. Acho que até mesmo por isso eu vou botar um amarelo para ele, tá? Porque eu acho que ele entrou bem na partida, fez algumas jogadas, algumas outras não deram certo, tentou fazer uma jogada ali botando debaixo das pernas, mas essa jogada já na reta final do jogo, era reta final, meu velho. Você tá dentro do Z4. Pra encher o pé, né? Abriu ali meio centímetro, velho. O primeiro drible, eu até concordo, até porque é a característica dele, mas o segundo drible é desnecessário.
Desnecessário. Então pesa muito aí para o Moisés uma não vitória não saiu muito por conta desse preciosismo, né? De tentar fazer um golaço, né? Se fosse em outro contexto, tudo bem. Mas para a equipe que está na situação que está e que precisava muito da vitória, pesa muito aí para o Moisés ter perdido essa avaliação melhor. Pikachu, para mim, também entrou muito mal. Pikachu entrou vermelho também para ele. Não tem sido muito produtivo. Pikachu até deu o tal passe, se eu não me engano, acho que para o Diogo Barbosa, não estou lembrado se foi ele, mas de toda forma, entrou muito mal também. Tá lidando mal com a perda de espaço dentro do time? Aí é que tá, né? Não tá tendo muita disputa, porque o outro é o Marinho, que tá lesionado. E o Marinho também não tá jogando bem. Tanto que o Herrera nem tá jogando essas coisas todas, mas consegue sendo o melhor jogador. Eu acho que a minha escolha hoje, né? Que aí, para mim, é um outro erro do Palermo. Deveria ser o Prior. Deveria ser o Prior. O Prior é um jogador que, na época do Paiva, ele chamava o jogo, ele resolvia muitas vezes, muitas partidas. E aí é onde entra aquela questão que eu costumo falar. Sempre quando chega um novo treinador, esse novo treinador passa a ter uma visão de que boa parte das pessoas que acompanharam ao longo de semanas e meses não percebem, né, essa situação a qual ele não está observando. Então o Prior deveria ganhar, ser o substituto imediato ou até mesmo brigar por essa. Isso aí foi um passo atrás, né? Um passo atrás. Que é aquela coisa, beleza, você conseguiu recuperar alguns jogadores, mas você perde outros. O Paiva também, ele conseguiu recuperar o Prior, foi ele que deu chance, não foi o Vojvoda. O Vojvoda, por ele, nem o jogador nem jogava e tal. Então são essas situações. E aí, para fechar, o Pablo, gostei da entrada do Pablo, acho que ele jogou bem, sim. Eu acho que ele conseguiu recuperar muitas bolas, segurar essa bola. Na saída de bola, muitas vezes ele conseguiu dar uma qualidade. Acho até que aí vai muito do contexto, né? O Pablo deveria ser mais pensado do que o Rodrigo para entrar como segundo volante. Para segundo volante, para mim, o Pablo funciona mais do que o Rodrigo. O Rodrigo pode entrar naquele contexto que foi do jogo do Flamengo, jogando naquele volante um pouco mais adiantado, que entrou bem contra o Flamengo e outros jogos também eu tinha gostado. Então o Pablo vai ficar com esse razoável, um razoável que poderia ser um jogo bem, mas o pouco tempo dentro de campo acabou não credenciando assim para entrar na partida como os outros demais. E aí, para fechar, o professor Palermo, eu acho que ele fez a escolha correta do time, manteve a equipe titular. Acho que cometeu um erro gravíssimo de trazer um jogador que não estava acrescentando nada ao longo da temporada inteira. E não era jogo para fazer esse tipo de contexto. Eu até entendo a lógica dele pensar isso. Vou dobrar 2 laterais. Mas na hora que você faz isso e você toma o gol exatamente do lado que você, teoricamente, estava protegendo. Estava reforçando, né? Não, exato. E você coloca um jogador que não tem essa característica. Porque o Diogo, ele não é bom defensivamente. Se você quer colocar um jogador que marca defensivamente, coloque o Rossetto, coloque o Crispim, que tem uma característica que ajuda mais nesse sentido do que um jogador que, na minha avaliação, aí é bem... compromete tanto, né? Então, assim, o Palermo vai ficar com razoável hoje, porque, no geral, eu gostei. Não à toa, dá para se observar, né? Boa parte das análises aí eu considerei uma partida boa. Mas eu acho que o que peca contra o Palermo, para essa avaliação não ser mais positiva ou até mesmo impecável, né, do Palermo em termos de estratégia, que eu acho que a estratégia foi interessante, as escolhas das peças é que, para mim, comprometeu o resultado. Então, o Palermo vai ficar com esse razoável, deixando aí, né, o Fortaleza ainda numa missão muito difícil. Vai precisar aí ainda somar vitórias, né, pelo menos aí, quem sabe, umas 5 vitórias para tentar escapar ainda do rebaixamento. Muito bem. Então, dessa forma, a gente fica aí com o nosso campinho para o print, para a eternidade dessa partida que a gente acompanhou, um empate em 1-1 entre Santos e Fortaleza pela 31ª rodada.